Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Meio-Dia Paraná, nesta quinta-feira pós-feriado. E que diferença para ontem, hein? O tempo abriu e promete esquentar em Londrina e região. Na edição de hoje vamos falar do atraso de obras públicas, obras feitas com o seu dinheiro. Mais de 4 meses é o tempo que já dura a construção de uma rotatória na Avenida Santos Dumont, pertinho do aeroporto de Londrina. E agora a empresa pediu e ganhou mais prazo. A gente vai trazer ao vivo as explicações para esse aditivo e queremos saber a sua opinião. Esse é um tempo razoável para construir uma rotatória? Escreve para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Hoje vamos falar também de outra obra atrasada na cidade, a do Ginásio de Esportes Moringão. Ela começou em 2019, saiu empresa, entrou empresa, novo prazo de conclusão vence hoje, mas não vai ter entrega não. A gente também te conta, claro, o porquê. Vamos falar ainda de violência doméstica. De novo, uma mulher foi agredida a golpes de foice em Londrina. Câmeras de segurança flagram o atropelamento de um cãozinho. O motorista foi embora sem prestar socorro. A vacinação contra a poliomielite em creches e escolas é a estratégia das equipes de saúde para aumentar o número de crianças protegidas em Londrina. Hoje também tem mais um episódio da nossa série Eleições. Vamos mostrar o que faz um senador da República. Informação útil para te ajudar nas suas escolhas. Tudo isso e mais dentro de alguns minutinhos. Mais uma imagem ao vivo de Londrina com esse tempo aberto, limpo hoje. A gente vai para um intervalo e volta já. Agora, 11h51, já estamos de volta rapidinho, como eu tinha prometido, e começamos o Meio-Dia Paraná, mostrando a nova estratégia das equipes de saúde para aumentar a proteção das nossas crianças contra a paralisia infantil em Londrina. A Kathleen Tanan já está ao vivo aqui com a gente, em frente a uma creche, que é o local para onde as equipes estão indo agora em mais uma tentativa, então, de aumentar essa imunização, né, Kathleen? Muito bom dia para você, bem-vinda. Conta mais para a gente como é que foi esse primeiro dia daquela história, né? Se a criançada não foi até a vacina, os pais não levaram, a vacina está indo até elas. É exatamente isso. Oi, Vanessa. Bom dia para você, para todos que estão com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. No início da semana, os diretores e responsáveis pelos centros de educação infantil e também pelas escolas municipais, onde há crianças de até 4 anos de idade, enviaram aos pais e responsáveis dessas crianças um bilhete, pedindo autorização para que elas pudessem receber dentro do ambiente escolar a gotinha para a imunização contra a paralisia infantil ou a poliomielite, como a gente também conhece. Esses pais retornaram com os bilhetinhos e quem autorizasse também deveria mandar junto a carteirinha de vacinação dessas crianças. Hoje, efetivamente, a imunização começou. Na creche que fica na Vila Marisa, na região central de Londrina, as primeiras crianças receberam a gotinha dentro dessa ação do município, uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria Municipal de Educação. Por ali, algumas carteirinhas estavam desatualizadas, então as crianças receberam as gotinhas e se a equipe de saúde que foi até o local identificasse que outras vacinas também estivessem atrasadas, eles já aproveitavam e escreviam uma cartinha que vai ser encaminhada para os pais para que eles procurem uma unidade básica de saúde e regularizem as demais vacinas para que as crianças fiquem protegidas. A gente acompanhou essa primeira ação hoje mais cedo e olha, algumas crianças ali estavam até chorando com medo, mas assim que Zé Gotinha e Maria Gotinha apareceram, todo o sorriso foi abundante, viu? Nada de choro, eles ficaram muito animados e receberam essa dose de proteção. Olha só o que uma criança contou pra gente e também o que a diretora da creche explicou sobre a ação. Hoje estavam presentes 31 crianças, então 25 crianças trouxeram as carteirinhas. As que não me avisaram que estavam doentes, ou com febre,
ou com a virose, né? Eu orientei a elas para poder buscar essas informações sobre essa vacina, como proceder, as que não tomaram, ir ao posto de saúde mais próximo para estar atualizando a carteirinha de vacina, né? Que é a importância que é das crianças serem vacinadas. Foi ótimo isso. Nossa, foi muito bom, porque pelo menos as mães que não podem, porque muitas que trabalham, a dificuldade de deixar para terceiros levarem, né, os seus filhos ao posto de saúde, e isso já ajudou muito, mas muito mesmo. Uma gracinha, né? Olhem só. 136 unidades escolares municipais vão receber a visita de uma equipe de saúde entre hoje e amanhã. Essa é a programação inicial, mas pode ser que a ação se estenda para a semana que vem, caso não seja possível contemplar todas as crianças e pais que tenham o desejo que os seus filhos ou os pequenos sejam imunizados. A gente está falando tanto de creches, sejam do município ou também filantrópicas, como as escolas, onde tenham crianças com até 4 anos de idade. É importante a gente lembrar o seguinte, que aqui em Londrina, cerca de 27 mil crianças têm idade para receber a imunização contra a poliomielite, mas apenas 27% estão imunizadas. Em Rolândia, o município também está realizando uma ação como essa nas creches hoje e amanhã. Nos últimos 10 dias, inclusive, segundo a prefeitura, a aplicação de vacina foi possível em 239 crianças que têm até 4 anos de idade. No estado, das 620 mil crianças, 280 mil estão imunizadas, 45% do total, segundo o Ministério da Saúde. É importante a gente lembrar, né, Vanessa, que em 1994 o Brasil recebeu o certificado de eliminação da poliomielite, mas muitos médicos acreditam que a doença pode retornar, uma vez que muitas crianças não receberam a dose dentro do prazo, dentro da data em que isso é necessário. A gente viu ali, as crianças recebem, se animam, elas podem não ter muita ideia do quanto elas estão protegidas, mas os seus pais e responsáveis, esses sim, devem ter a consciência de que precisam fazer isso valer, né? Ciência de algo tão simples, né, Kathleen, que está ao nosso alcance, e nesse caso ainda de graça essa vacina. Tomara que dê certo essa estratégia, e ontem teve uma outra, a vacinação foi levada para shoppings aqui da cidade. Vou perguntar então, aproveitar aqui para a Kathleen, se deu certo. Bastante gente compareceu, se vacinou com essa campanha, inclusive porque a Secretaria tinha falado que se desse certo ia repetir a ação, né, Kathleen? E vai repetir, viu, Vanessa? Até porque ontem foi possível imunizar com uma estrutura menor, foi possível ainda imunizar mais pessoas, segundo a própria secretaria, do que quando eles estão com um posto de saúde disponível ali para que as crianças sejam levadas. Então, 635 crianças foram imunizadas nessa ação em 3 shoppings aqui da cidade, inclusive, né, você também acompanhou isso, mostrou isso pra gente, várias doses contra a poliomielite aplicada nesses shoppings da cidade. A secretaria vai repetir a ação neste sábado, dia 10, nos shoppings Catuaí, Boulevard e Londrina Norte Shopping, da 1 da tarde até as 8 horas da noite. É possível, né, e é necessário que os pais levem a carteirinha de vacinação das crianças para que já fique registrado ali e também as equipes vejam se existem outras doses, outras vacinas em atraso para que orientem as crianças a serem imunizadas dentro do posto de saúde. Importante aproveitar essa oportunidade, então, neste sábado, da 1 da tarde até as 8 horas da noite. Basta levar a criança que tem até 4 anos de idade para ela receber a gotinha com a carteirinha de vacinação em mãos. Vanessa. Obrigada, Kathleen, que isso aumente bastante a cobertura. E lembrando ainda que quem quiser ir ao lugar mais tradicional, os postos, a vacina continua disponível por lá. Obrigada, Kathleen. Já já a gente volta contigo e outras notícias aqui de Londrina e região. Ainda falando de saúde, né, a gente diz agora que a Secretaria Estadual confirmou a morte de uma criança por meningite bacteriana, também aqui em Londrina. O Meio Dia Paraná falou desse caso no início da semana. Uma menina de 3 anos morreu no Hospital Evangélico após um quadro clínico que evoluiu em poucos dias. Familiares relataram que ela foi diagnosticada com meningite pneumocócica, que é um dos tipos mais graves dessa doença. A CESA informou que o tipo exato de bactéria que provocou a morte ainda está em investigação. Com essa confirmação oficial do óbito, passam de 40 as mortes provocadas por meningite este ano no estado.
E já que a gente falou há pouco de vacina, a gente reforça que também existem vacinas contra vários tipos de meningite disponíveis na rede pública e que reduzem muito o risco de disseminação da doença. Agora, 11h59, quase meio-dia, né? Nesse momento, muitas mulheres estão com medo de fazer coisas corriqueiras como ir para o trabalho, ir para os estudos ou mesmo ficar em casa. E por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, a gente teve um caso de violência doméstica aqui em Londrina que mostra quantas mulheres estão acuadas, ameaçadas, com medo de serem as próximas vítimas. Eu vou falar sobre isso com a Mônica Dal, que está chegando para participar com a gente aqui do Meio Dia Paraná também. Bem-vinda, Mônica. Conta para a gente o que aconteceu nesse novo caso que a gente tem que noticiar aqui de violência contra a mulher. Infelizmente, né, Vanessa? Muito obrigada, uma boa tarde a você, boa tarde também para todos. Esse caso aconteceu em um local conhecido como Invasão Shekinah, que fica na rua Rosalina Gonçalves, na zona norte aqui de Londrina. De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas porque uma jovem de 17 anos foi agredida pelo atual namorado. E quem chamou a polícia foi a irmã deste homem, ou seja, a cunhada dela. Isso porque, de acordo com essa cunhada, ela presenciou ao longo da manhã diversas agressões contra essa jovem. Esse homem teria, na verdade, teria agredido ela demais com socos e também chutes. Ela já estava bastante machucada quando esse homem teria pego então uma foice e aí ele foi para cima dela e acabou ferindo essa jovem na cabeça com essa foice. Depois disso, segundo a PM, ele ainda tentou correr atrás da própria irmã com essa foice. Ela conseguiu fugir e entrou em contato com a Polícia Militar. Foi aí que diversas viaturas foram até o local, assim como as equipes do SEAT para atender essa jovem que, de acordo então com a PM, não conseguia nem levantar da cama de tantas dores que sentia por conta dessas agressões. Uma história absurda. A gente vai ouvir agora um dos policiais militares que atendeu essa ocorrência e ele falou um pouco mais sobre essa situação grave que aconteceu na Zona Norte. Nós recebemos a ligação lá na central da irmã do indivíduo envolvido aqui na situação. Ela disse que recebeu a ligação da mãe dela dizendo que ele estava agredindo a sua esposa. Ela veio até o local para tentar apaziguar a situação. Quando ela chegou, ela viu que ele estava agredindo ela com a foice, tentou segurá-lo. Contudo, ele também começou a ameaçar ela e correr atrás dela com a foice. Foi quando ela fugiu e ligou para nós. Ela disse que tinha contra ele 3 mandados de prisão. E de fato foi constatado, ele consta contra ele um mandado por roubo, receptação e por dirigir sem CNH. E quando nós chegamos, ele saiu, já foi abordado, já não teve mais como ele reagir. Foi dado voz de prisão, ele está sendo encaminhado para a delegacia e a minha está recebendo atendimento do socorrista do SEAT. Bom, como o policial já adiantou, as equipes do SEAT foram até o local para fazer os primeiros atendimentos e avaliar o estado de saúde dessa jovem de apenas 17 anos. Uma das pessoas da equipe, então, falou conosco, até mesmo para a gente entender melhor esses ferimentos que essa jovem teve depois das agressões. Vamos ouvir. De início, assim, não é considerado grave, né? Mas ela tem um corte considerável na região frontal ali, né, de aproximadamente uns 5 centímetros, que necessita fazer uma sutura. Então ela vai ser encaminhada pro pronto-socorro para isso, né? E também ela está se queixando de muita algia na região de tórax, né? Um pouco de dificuldade respiratória e tudo, mas ali fazendo uma análise mais precisa aqui no interior da ambulância, a gente não visualizou nenhuma fratura evidente, né? Mas com certeza vamos ter que encaminhar para poder tirar também um raio-x ali. A gente acabou de receber algumas informações também aqui do 30º Batalhão, falando ainda dos crimes que esse homem de 25 anos aí deve responder. Então, corrupção ativa, cárcere privado e falsidade ideológica. Isso porque quando os policiais chegaram, ele deu outro nome e ele também tinha, como o policial adiantou, outros 3 mandados de prisão em aberto por roubo, receptação e também por dirigir sem a CNH. Bom, essa jovem de 17 anos, ela continua internada, isso para avaliação desses ferimentos, e o ferimento mais grave, Vanessa, foi na cabeça causado por essa foice. É com você.
Obrigada, Mônica. A gente fala mulher, uma jovem, uma garota praticamente, e já, infelizmente, mais uma vítima da violência, né? A gente volta com a Mônica já já também. Agora eu peço a sua atenção para uma imagem que a gente recebeu de um telespectador. Ele tem uma câmera fixa no carro e flagrou essa situação num cruzamento em Maringá. Repare que mesmo antes dos carros pararem, o primeiro veículo avança o sinal que já está vermelho. Na sequência, outros 2 carros desviam do veículo que para, obedecendo a sinalização, e também avançam o sinal fechado. Depois, o carro que havia parado à esquerda faz a mesma coisa. E você pensa que acabou? Atrás do motorista que filma, mais uma caminhonete comete a mesma imprudência e desvia pela direita para furar o sinal. Atitude que é repetida por mais um carro que também estava atrás. Gente, o 6º em menos de 1 minuto. Essa é uma infração de trânsito gravíssima, com penalidade de 7 pontos na carteira e multa de quase R$300. Mais do que isso, é uma atitude imprudente, né? Coloca todo mundo em risco. Nesse caso, nenhum acidente aconteceu, mas é definitivamente um exemplo que não pode e não deve ser seguido. Isso que foi o que foi filmado. Imagina quantas vezes acontece no dia a dia no trânsito, né? Vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo agora uma mensagem que a gente recebeu de um telespectador. Olha aqui, o Leandro Barbosa. Vocês conseguem fazer uma nova reportagem na rotatória da Santos Dumont? Não é possível uma simples rotatória levar já quase 4 meses para ficar pronta. Começou em junho a rotatória e já estamos em setembro. A mensagem do Leandro falando da rotatória ali perto do aeroporto e cobrando as explicações, né, pedindo para a gente fazer a reportagem e, claro, a gente foi atrás dessas justificativas. Vou falar com a Kathleen sobre isso, mas já deixo a pergunta para você que está nos assistindo também, participar com a gente. Fala aí, quanto tempo você acha razoável para se construir uma rotatória? Kathleen, a gente pergunta isso porque é uma obra aparentemente simples, né? Então explica para nós, ou fala as explicações que você ouviu, por que está demorando tanto essa obra? Olha, Vanessa, a Prefeitura, inclusive, já comunicou que oficializou uma nova prorrogação de prazo para o dia 25 de setembro. Então, oficialmente, a empresa tem até esse dia para fazer a entrega, uma empresa que é de Maringá. E por que dessa prorrogação? Segundo o município, a informação é a seguinte, que eles ainda precisam finalizar vários pontos ali da obra, como drenagem, compactar o aterro, plantar grama, pintar, sinalizar a avenida e garantiu que vai ter penalização, só não falou em valores e nem quando isso vai acontecer, até porque o prazo era justamente para a entrega ter sido feita no mês de julho. A gente está falando daquela rotatória que fica na Avenida Santos Dumont, ali no cruzamento com a Avenida Comandante João Ribeiro de Barros, fica na Zona Leste, caminho para o aeroporto de Londrina. A ordem de serviço da construção dessa rotatória foi assinada em abril. E sempre o que acontece? A ordem de serviço é assinada e logo na sequência a obra já se inicia, com um prazo ali de 10 dias para a empresa fazer qualquer adequação necessária. Logo na sequência já é preciso começar essa obra. Agora a empresa informou para a gente que efetivamente a obra só começou no mês de junho. A gente conversou mais cedo com um engenheiro da obra, ele estava comentando o seguinte, o que acabou atrasando muito foi a confecção das placas de sinalização para o início dessa obra, avisando, por exemplo, de desvio, atenção, obra a seguir. Ele informou que eles só conseguiram receber essas placas no mês de junho e até, segundo ele, até por um descuido da própria empresa, eles tiveram um problema com o fornecedor que acabou demorando demais de abril para junho para a confecção das placas e aí sim conseguiram começar essa obra. A gente ouviu alguns motoristas hoje de manhã que desceram de seus veículos ali para conversar com a gente, bastante preocupados com a demora no andamento da construção dessa rotatória. Só uma vergonha, você entendeu? Uma vergonha para a cidade. Isso aqui é a ligação principal do aeroporto. Aí passa turista por aqui, aí vê. Né? Ou a pessoa vem para a cidade, quando vai voltar para o aeroporto, aí não vê ninguém. E é esse tumulto de manhã cedo, entendeu? Um sufoco, você tem que fazer a rotatória lá embaixo para você deixar a criança na escola. É muito confuso pra gente, sabe? Parece que nunca vai terminar, né? Ainda mais no final de tarde, com aquele congestionamento, né? Aí todo mundo fica nervoso ali para poder passar, né? Acabam furando ali o sinal.
A gente, inclusive, hoje de manhã ficou um pouco por ali para ver se a gente conseguia verificar se os trabalhadores estavam indo até o local, e a gente conseguiu ver 2 trabalhadores, sim, hoje de manhã lá chegando com materiais, até uma máquina chegou logo na sequência para dar continuidade às obras nessa rotatória. O engenheiro responsável informou para a gente que os serviços já estão prestes a serem concluídos, o plantio da grama está previsto para segunda-feira da semana que vem e a nova sinalização será feita nos dias seguintes. Então, segundo ele, para a próxima semana ele já deve entregar os trabalhos concluídos. E ele acabou, inclusive, essa informação dizendo que eles tiveram até bastante dificuldade com os dutos, redes de água, elétrica, telefone, teriam dificultado a passagem da nova tubulação. Segundo ele, isso já estava previsto no projeto, mas eles acabaram encontrando uma dificuldade maior do que imaginavam no início dessa obra. Então, Vanessa, justificativas dadas dos 2 lados, prefeitura, empresa, e essa garantia de que na semana que vem a gente deve ter essa rotatória finalmente entregue para quem faz esse trajeto na Avenida Santos Dumont, uma importante avenida aqui da nossa cidade. Só lembrando, a ordem de serviço assinada em abril. E agora, então, a entrega dessa rotatória. E, claro, vamos verificar esse novo prazo, né, Kathleen? Para o Leandro, que questionou, e para todos os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez. E hoje, na nossa série sobre as eleições, a gente vai focar no Senado Federal. Junto com o Congresso Nacional, ele compõe o poder legislativo na esfera federal. Agora, você sabe exatamente o que faz um senador? Como é a votação para a eleição desse cargo? É o que você confere agora na reportagem. O edifício, que é um dos símbolos de Brasília, representa também o poder legislativo do país. O Palácio do Congresso Nacional é sede para o trabalho dos deputados federais e senadores. A cúpula voltada para cima abriga o plenário da Câmara dos Deputados, simbolizando a abertura de ideias e o clamor popular. A cúpula menor, voltada para baixo, é o plenário do Senado Federal e representa a experiência e ponderação de decisões, na visão do arquiteto Oscar Niemeyer. Entre elas, as torres de 28 andares. Uma pertence à Câmara e a outra ao Senado. Nós temos 2 casas legislativas exatamente para que o processo legislativo ele seja mais aprofundado, para que os debates não sejam feitos de forma apressada. Por exemplo, a Câmara é uma casa, obviamente, com mais de 500 deputados, é uma casa do povo. O Senado é uma casa, geralmente os senadores são mais experientes, ex-governadores, políticos com bastante experiência. O país possui 81 senadores e todas as unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal, possuem a mesma representatividade, 3 senadores cada uma. Não há a proporcionalidade de acordo com a população, justamente porque os senadores representam os estados, já os deputados, o povo. As 2 formam o poder bicameral. Ambas têm a função de aprovar ou não leis e emendas, autorizar posse da presidência, convocar plebiscitos e possuem a mesma relevância. Mas aos senadores cabe especificamente aprovar a escolha de cargos nomeados pelo presidente da República como ministros do Tribunal de Contas e diretores do Banco Central, autorizar operações financeiras, fixar limites da dívida pública e avaliar o sistema tributário nacional. Os senadores são eleitos pela votação majoritária, ou seja, são eleitos os candidatos que conseguem mais votos para si. Os cargos majoritários, né, são então os cargos de presidente da República e vice-presidente, governador de estado, prefeitos e também dos senadores. Nesse sistema majoritário, como o próprio nome diz, o candidato que obtiver mais votos vai ser eleito. Elege-se quem teve mais votos. O mandato dos senadores é o de maior duração, 8 anos. Ainda assim, de 4 em 4 anos entram em cena as eleições. Mas não são todas as 81 vagas que serão renovadas. Para que o trabalho dos senadores siga afinado, em uma eleição, a Casa renova 1/3 das cadeiras. Na seguinte, 2/3. E assim, alternadamente. Dessa forma, nas eleições de 2022, o Paraná vai eleger um senador, assim como todos os outros estados e o Distrito Federal. Na próxima vez, em 2026,
A votação será para eleger 2 senadores. Permanecem 8 anos para dar também essa estabilidade aos debates, para garantir uma casa onde as questões sejam mais perenes, né? Claro que isso nem sempre acontece, mas uma serenidade maior na apreciação daquela proposta, evitando o populismo. Independentemente da duração dos mandatos ou formato de votação, o que o eleitor precisa ter em mente é o poder e a consequência da sua escolha. Então eu olho muito ver como que o partido tem trabalhado em favor da população, não só a favor deles mesmos. A gente nunca espera em piorar, sempre espera na melhora. E é por isso que a gente exerce o voto como cidadão. Nós temos um veículo a ser conduzido que é o Estado. E para que esse Estado possa ser conduzido e realizar políticas públicas, realizar fins coletivos de interesse público, nós precisamos encontrar bons condutores. E compete agora a nós a seleção desses condutores. Ou seja, o eleitor ele é corresponsável pelo exercício do mandato que se inicia após o término daquela eleição. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais com essa série. Amanhã nós vamos falar sobre o poder executivo nas eleições deste ano, representado pelos cargos de governador e presidente. Lembrando que você pode rever estas e outras reportagens também no aplicativo Globoplay. Começamos a previsão do tempo com imagens aceleradas do amanhecer em Ribeirão Claro. Um mar de nuvens encobriu a represa Chavantes logo cedinho. Sempre um fenômeno que rende belíssimas imagens. Essas foram registradas pela nossa torre por lá. Agora imagem ao vivo de Londrina, mostrando um pouquinho do Lago Igapó. O sol voltou com tudo e com ele também o calor. Faz 26 graus neste momento. Para quem está na rua, a sensação térmica também já pode ser um pouquinho maior. Vamos ver agora então como é que está a previsão para hoje em todo o estado. A gente vê que depois de um feriadão chuvoso, inclusive levou ao cancelamento de desfiles do 7 de setembro, hoje tem o sol aparecendo em todo o Paraná, ainda que entre nuvens, né? Tem uma certa nebulosidade, mas bastante sol e calor em todas as regiões. Aqui em Londrina, olha que amplitude térmica, né? A diferença, o dia começando fresquinho com 15 graus, hoje já pode chegar a 30 e até à noite faz um pouco de calor com 27 graus. Na região também um cenário parecido, Ortigueira é a que começa com temperatura menor, 12 graus, mas já chega a 28. Temos também temperatura variando entre 15 e 30 graus em Açaí, Arapongas máxima também chegando a 30, Florestópolis pode fazer ainda mais calor, 31 graus. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da previsão para os próximos dias, para você também que já está pensando no seu fim de semana. Agora a gente vai para um intervalo e a seguir você vê o término da reforma do Moringão. Vai demorar mais alguns meses, mais uma obra atrasada. O prazo oficial terminaria hoje. CBF confirma a mudança do local do jogo entre Londrina e Grêmio. A gente vai te explicar os motivos. E tem também a redução no preço do leite. Imagem ao vivo é de Curitiba. A gente tem imagem ao vivo de Curitiba agora? Não, daqui a pouco a gente fala então para vocês também explicação para essa que pelo menos é uma boa notícia, né? O preço do leite caindo. A gente volta já já. Meio-dia e 19, a gente está de volta falando de mais uma obra que está enroscada aqui em Londrina. Termina hoje o prazo previsto no contrato para a conclusão da reforma do Ginásio de Esportes Moringão. Mas adivinha, a empresa responsável pela obra já entrou com pedido de aditivo. Volto a falar com a Mônica Dal, agora para nos dizer se a prefeitura aceitou esse pedido. 75 dias, é isso, Mônica? Isso mesmo, Vanessa. Esse pedido, então, por parte da empresa de 75 dias, e a gente lembra que esse é o segundo pedido feito de aditivo. Nós estamos em frente aqui ao ginásio Moringão, ao vivo. Agora há pouco, os operários que trabalham nessa obra saíram para o almoço e
Muita gente que passa por aqui, Vanessa, quer saber, né? Até quando vai essa obra? Quando que o Moringão vai voltar a funcionar, na verdade? Hoje de manhã, eu e o seu Nascimento entramos lá dentro, até mesmo para ver como que está o andamento dessa obra, e a gente viu algumas mudanças, principalmente na parte de cima, né? No telhado, aquela estrutura metálica que tinha antes, agora tem uma estrutura mais reforçada e bastante nova. Houve também mudanças na fiação do local, de acordo com a Fundação de Esportes de Londrina, essa fiação já começou a ser trocada, parte do piso também já começou a ser trocado. Além disso, as limpezas por aqui já começaram, principalmente as limpezas naquela parte da arquibancada. Então a obra está acontecendo, mas houve então esse novo pedido. Essa empresa quer então mais 75 dias para que o Moringão seja entregue. De acordo com o Marcelo Guido, que é o presidente da FEL, aconteceram algumas surpresas no meio dessa obra. Cada vez que esses funcionários trabalhavam, eles encontravam algum problema, por isso houve então mais esse pedido. Vamos ouvir mais detalhes na entrevista do Marcelo. Quando tirou o teto, eles viram alguma parte mais enferrujada, mais deteriorada, né? Então, eles tiveram que ajustar isso, lixar, pintar, abre uma parede, aí encontra alguma coisa diferente também, ou um cano, ou coisas que durante a obra vão aparecendo, né? Então, alguma rachadura. Então, foram alguns detalhes que foram acontecendo que segundo eles, me passaram que correu esse atraso. Então, foi feito um pedido de 75 dias e aí estão aguardando a resposta. Bom, vamos relembrar então para o londrinense todo o histórico dessa reforma aqui do Moringão. Essa reforma ela começou em 2019, houve um problema entre a empresa e a prefeitura. Essa primeira empresa abandonou essa obra e uma segunda assumiu no ano passado, em 2021. Foi aí que essa obra recomeçou. O prazo que foi dado num primeiro momento era até 20 de junho, mas naquele mês essa empresa pediu um novo aditivo de 90 dias e esse aditivo termina hoje, dia 8 de setembro. O que nós perguntamos à Secretaria de Obras é se eles vão aceitar esse prazo de 75 dias ou não. O que o secretário João Versosa nos confirmou, Vanessa, é que um novo prazo vai sim ser dado. Ele só não confirmou ainda se será de 75 dias. Ele também não repassou os valores desse novo aditivo. Claro que a gente vai seguir acompanhando, mas o que é certo, um novo prazo vai ser dado para essa obra ser concluída, mas segundo a Federação de Esportes aqui de Londrina, o Moringão deve ser entregue ainda em 2022 e a gente vai aguardar. É isso, é o que nos cabe, né? Aguardar e ficar de olho e sempre trazendo as novidades aqui, né, Mônica? Tem muita gente falando sobre essa questão de obras que estão atrasadas aqui na cidade. Vamos abrir aqui a nossa janela de comunicação com os telespectadores. O Maurício Domingues Alves, nosso voleibol feminino merece o Moringão em condições para receber um público do tamanho da dedicação dessa equipe. É verdade, né, Maurício? Foi lançado aí um novo time de voleibol na cidade e justamente a expectativa era ter o Moringão para as primeiras disputas. E, por enquanto, a gente não sabe como é que vai ficar isso, né? O Osvaldo, eu também achei um absurdo essa demora com a rotatória do aeroporto. O Osvaldo comentando outra obra que a gente falou que também recebeu um novo aditivo, a rotatória ali da Santos Dumont. O Leandro Barbosa agradecendo justamente essa reportagem da rotatória, né? Muito obrigada, ele que sugeriu e a gente deu esse espaço aqui, né, para também cobrar, saber o que estava acontecendo. E o William, boa tarde, as obras em Londrina estão uma brincadeira com a população. Tá aí, a gente sempre abre espaço, né, para que você apresente sua opinião, para cobranças da população e também sempre cumprindo o nosso papel de fiscalizar, de acompanhar o andamento das obras, porque isso envolve dinheiro meu, seu, de todo mundo, né, obras públicas. Falar agora de um assunto que está dando o que falar. A CBF confirmou a mudança do local do jogo entre Londrina e Grêmio, que aconteceria no dia 8 de outubro no Estádio do Café. Só que a partir de agora vai ser no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. No site da CBF, o motivo apontado para a alteração seria porque o Estádio do Café em Londrina estará inviabilizado para a realização de partidas. Segundo a Fundação de Esportes, o Estádio do Café passará por reparos no gramado e não deve estar liberado até o dia do jogo. Decorrência das reclamações, dos problemas que a gente vem recebendo do gramado, a comissão técnica exigiu e pediu uma melhoria no gramado. Então,
conversando com a SM, nós conseguimos com que a SM adiantasse essa descompactação, né? E a empresa contratada por eles só tem esse período. Com isso, conforme apurado pela equipe do ge.com/Paraná, o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, demonstrou interesse em sediar a partida e acertou com a SM Sports, que faz a gestão do futebol do Londrina. Foi estabelecido um valor fixo para o jogo ser em Cascavel, além de uma participação do Londrina na bilheteria. Os valores não foram informados. Localizada na região oeste do Paraná, Cascavel tem uma grande concentração de torcedores de times do Rio Grande do Sul. Por isso, a expectativa é de um bom público presente na partida e, consequentemente, uma boa arrecadação. Londrina e Grêmio brigam neste momento diretamente por um lugar no G4 da Série B, o grupo que dá acesso à Série A no próximo ano. O Tubarão é o quinto colocado com 41 pontos, 6 abaixo do Grêmio, que ocupa a terceira posição. Vale destacar que o jogo entre os times será faltando 5 rodadas para o fim da Série B. Essa mudança desagradou e preocupou torcedores. Pela distância para ir acompanhar o jogo e também por parte da torcida ter adquirido aquele passaporte leque que dá direito a acompanhar todos os jogos do Londrina no Estádio do Café. A gente procurou Londrina para tirar essas dúvidas e fomos informados de que a diretoria do clube terá uma reunião ainda hoje para definir os detalhes dessa mudança. Mudar um pouco de assunto agora, falar de economia, porque tem boa notícia vinda dos supermercados. O preço do leite está caindo. Em julho, no pico da alta, o litro chegou a R$ 9,00 em Londrina. Agora ainda está caro, mas pode ser encontrado por menos da metade do preço. Muitos não vivem sem ele. Se não tomar, parece que o dia inteiro está faltando alguma coisa. Para quem faz questão de ter o leite de vaca no cardápio diário, o difícil é não extrapolar os gastos no período do inverno. Principalmente quem usa bastante, né? Os idosos, crianças, né? Aí gasta mais mesmo, né? Porque não pode ficar sem, né, menina? É essencial, né? Nos 2 primeiros meses do inverno, o preço do leite costuma disparar, muito por conta do clima, já que a diminuição das chuvas e o frio intenso prejudicam as pastagens. O desafio dele é exatamente no inverno. O volume de chuvas diminui muito, né, no inverno, e isso compromete as pastagens. E sem pasto, o pecuarista tem que entrar com rações e outros complementos, tanto para garantir o mínimo de produção de leite, como também para não perder o animal. Então, nessa época do ano, os preços do leite disparam. Para fugir dos preços altos, teve gente colocando em prática algumas estratégias de economia. Vai trazer do sítio. Tem essa opção, então? Tem, que não é mais barato. Esses tempos estava difícil, aí eu comprava leite em pó para substituir. A boa notícia é que o aumento do preço do leite é um efeito sazonal. Começa e, na maioria das vezes, termina ainda no inverno. Neste supermercado em Londrina, no mês de julho, teve litro de leite das marcas mais vendidas a R$ 9,00. Estava difícil ver cliente comprando a caixa fechada com 12 unidades. Hoje, encontramos vários consumidores levando muito leite para casa. Abaixou até bem, que tem leite aí a 8 e pouco, a 7 e pouco, agora não, agora já tem, né? Que tem que estar ali, está 3,89, então que já baixou bem. Na casa da dona Marilda, eles são em 4 pessoas, o casal e 2 filhos. Quantos litros aí hoje? Aqui vai 24. Quanto tempo para consumir? 15 dias. Dava para levar essa mesma quantidade em julho? Não, não dava. Sem condições, estava muito caro. O que ainda não ocorreu foi o declínio nos preços dos derivados de leite, como queijo e manteiga. É questão de tempo, acredita o economista da Fundação Getúlio Vargas. Como existe um estoque desses produtos que ainda utilizou matéria-prima cara, os preços deles ao consumidor ainda permanecem elevados. Mas à medida que os estoques forem se renovando e a matéria-prima for ajudando a baratear o custo de produção, fatalmente o consumidor também vai notar derivados mais baratos. Economia, por enquanto, só no leite mesmo. A gente tem que aproveitar quando o preço está melhor, né? Aí você toma mais leite, principalmente esses dias friozinhos, né? Tá certo. E depois do intervalo,
A gente mostra para você que o mercado atingido por um incêndio em Londrina vai reabrir e está contratando profissionais. E começa amanhã o Londrina Matsuri, no Parque Ney Braga. A festa começa às 10 da manhã e segue até às 11 da noite. Os ingressos custam R$10 a inteira, R$5 a meia entrada. Crianças até 6 anos e idosos com mais de 65 não pagam. 12h30, a gente volta já já. Meio-dia e 33, já estamos de volta. E olha essa notícia, um supermercado destruído num incêndio em março deste ano conseguiu se reerguer e está até com vagas abertas. Mônica Dal, que na época acompanhou as notícias do incêndio, conta pra gente. Sim, Vanessa, é um recomeço para o supermercado 88, que fica na Avenida das Maritacas, na zona leste aqui de Londrina. As equipes do supermercado iniciaram postagens nas redes sociais informando a respeito de vagas abertas no supermercado. Desde julho eles fazem isso e agora há algumas vagas abertas também para padeiro, auxiliar de padeiro e auxiliar de confeiteiro. A gente lembra, que infelizmente esse supermercado acabou pegando fogo no mês de março. Eu conversei com o dono do supermercado hoje de manhã, eles ainda não têm uma data certa para a reabertura. Ainda assim, falta pouco, somente alguns alvarás e também a conclusão dessa obra. Hoje de manhã nós estivemos por lá até para ver o andamento dessa obra. Vários operários estão trabalhando para que esse supermercado continue, volte, na verdade, à ativa e possa viver esse recomeço. A gente percebeu também algumas diferenças, porque agora o supermercado vai ocupar ali todo aquele terreno. Era uma ideia desse dono, do seu Otacílio, antes do incêndio. Agora ela vai ser concluída e, claro, quando o supermercado reinaugurar, nós vamos contar aqui no Meio-Dia Paraná. Combinado então, Mônica. Obrigada por mais essas informações. E a gente tem mostrado aqui no Meio-Dia Paraná a importância da entrega voluntária de produtos que não podem ser descartados no lixo reciclável comum. Hoje vamos conhecer como funciona a logística reversa dos eletroeletrônicos. A gente já ouviu música assim, com Walkman. Depois vieram os supermodernos, o Discman, que dava para ouvir CD e rádio. Você lembra desse equipamento eletrônico? A gente usava para rebobinar fita e se não rebobinasse, levava a multa na locadora. E esse celular, que já foi o mais moderno da época, de última geração, hoje não passa de um tijolão. O que você faz com todos esses equipamentos eletrônicos quando eles ficam antigos e já não servem? Ou então quando eles quebram e não funcionam mais? Cada produto tem materiais diferentes que compõem o produto final. E esses produtos oferecem risco à saúde humana e ao meio ambiente. Além de serem produtos de difícil decomposição, porque não são biodegradáveis, portanto vão ficar no meio ambiente por muito tempo, eles podem oferecer riscos se desmontados de maneira inadequada. Alguns deles têm gases refrigerantes, televisores antigos têm fósforo dentro dos tubos, além de óleos lubrificantes e até metais pesados em alguns desses produtos. E isso pode comprometer de maneira muito séria a saúde das pessoas que manipulam esses materiais e o meio ambiente. Os eletroeletrônicos precisam ser levados até pontos de entrega voluntária para que tenham um destino ambientalmente adequado. E no aplicativo Você na RPC, a gente te ajuda a encontrar esses locais. Basta abrir o aplicativo e clicar em RPC Recicla. Depois, selecione o que você quer descartar, neste caso, eletroeletrônicos. O aplicativo mostra os endereços dos pontos de entrega voluntária. São as entidades gestoras que têm o papel de disponibilizar os pontos de entrega voluntária e encaminhar esses resíduos para que tenham uma destinação adequada. O papel da entidade gestora é fazer toda essa operação de ponta a ponta, desde a instalação do coletor até a responsabilidade sobre a última empresa que vai fazer uma reciclagem, transformar numa matéria-prima. Aí começa um ciclo de um novo produto que futuramente vai ter que ter uma logística reversa também. Posso falar que praticamente 100% dos materiais que constituem os eletroeletrônicos podem ser reciclados, podem ser reaproveitados, podem voltar a ser uma matéria-prima. Metais, cobre, vidro, tudo isso já existe uma indústria de transformação e de reciclagem
dentro do Brasil. Então, tudo pode ser reaproveitado, tudo pode voltar a ser uma matéria-prima, evitando que você extraia uma matéria-prima virgem da natureza para a fabricação desse produto. Para o comerciante do setor que quer ter um ponto de entrega voluntária, basta entrar em contato com uma entidade gestora. E o consumidor tem um papel fundamental em todo esse processo. Por isso a importância da conscientização do consumidor final para que ele entregue esses produtos nesses pontos de recebimento, como nós chamamos, pontos de entrega voluntária, né, para que esse produto siga o seu caminho muito mais honroso e tenha um final que permita a reinserção na cadeia produtiva. O que, além de gerar empregos verdes, ainda permite a redução do consumo de matérias-primas virgens e recursos não renováveis. Então, esse é o papel do consumidor, contribuindo para a melhoria do meio ambiente e para que a gente deixe um mundo melhor, um país melhor para as próximas gerações. No aplicativo Você na RPC, você encontra o Recicla. Lembre de conferir lá a cidade do cadastro do seu aplicativo para encontrar os pontos de entrega mais próximos. Aqui em Londrina, são 29 pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos. No aplicativo, você verifica os endereços completos e horários de funcionamento de cada um. Se na sua cidade não tiver, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou um local. Assim que isso acontecer, a gente atualiza o Recicla e aí te informa também. A Polícia Civil procura um motorista que atropelou um cachorro em Ponta Grossa e foi embora sem prestar socorro. O acidente aconteceu na terça-feira de manhã e foi flagrado pelas câmeras de segurança. O carro prata segue por uma das ruas do bairro e passa por cima do cachorro que estava deitado no asfalto. O motorista para o carro metros à frente, desce, verifica o para-choque do veículo e vai embora, ignorando o cão machucado. Ele está com dificuldades para andar, mancando e também, claro, muito amedrontado. O cãozinho está recebendo cuidado pelos moradores há pelo menos 6 anos. As imagens foram enviadas para a polícia, que está trabalhando na identificação do motorista. De acordo com o delegado, o caso pode ser considerado de maus tratos a animais. Vamos dar uma olhada nas mensagens que a gente recebeu. Opa, mudamos de computador agora. Mensagens que a gente recebeu aqui dos telespectadores. Muita gente comentando obras atrasadas que a gente mostrou hoje, né? Olha aqui o Gilney. Hoje eu passei na Leste Oeste, fiquei impressionado com uma obra tão grande e apenas 6 funcionários no local. Gilney, a Prefeitura precisa fiscalizar essa questão de qual é o pessoal, né, que está trabalhando, se está garantido em contrato. Eduardo, 4 meses sem rotatória, falando lá da Santos Dumont novamente, faz pensar, será que ela é realmente necessária? O questionamento do Eduardo. O Marcelo, furar o sinal vermelho é um perigo. Marcelo está falando isso porque a gente mostrou um flagrante em Maringá, uma sequência de motoristas que furaram o sinal. Isso que foi flagrado, né, que um telespectador nosso mandou. Imagina quanta gente acaba fazendo o mesmo e nem é flagrado. A gente encerra com imagens agora de Curitiba, porque lá é feriado hoje, dia da padroeira da capital, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O pessoal lá pode até emendar, né, um pouquinho com o feriado de ontem. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Muita gente enviando mensagens aqui hoje. A gente lembra que vocês podem mandar mensagens pelo aplicativo RPC com sugestões e também rever todas as nossas reportagens nas redes sociais e também no G1 Paraná. Imagem ao vivo aí de Londrina, primeiro da Tiradentes, agora uma outra imagem mostrando como o tempo já está firme nesta tarde de quinta-feira aqui em Londrina. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo resto de quinta para vocês. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.